Olá, 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 você que vai fazer concurso público, essa galerinha que está buscando a sua vaga num órgão público. Em especial, falo com você que está buscando a carreira policial, você que está determinado, tentando conquistar a sua vaga aí na carreira policial. Pois eu estou aqui para ajudar você. E como é que eu vou ajudar você? Eu vou hoje fazer a correção de uma redação. Mas esse trabalho que eu faço, gente, é fruto do trabalho que eu desenvolvo com as mentorias. Você se inscreve, pacotezinho com 5 aulas de 50 minutos, para a gente iniciar o processo, que eu vou fazer uma avaliação e nós vamos corrigir aqueles erros mais comuns. Para você entender isso, então, o que é que eu fiz? Eu estou trazendo para você redação, uma redação mediana, da média para baixo. Significa dizer, vamos lá, vamos imaginar o que seja a média, de 0 a 10, uma redação mediana é uma redação 6,8, 6,7, não chega bem a 7. Essa é uma redação mediana. Por que eu estou trazendo essa redação? Porque ela é emblemática, ela mais ou menos é a média de uma redação que você encontra desses alunos que estão buscando uma carreira policial. Quando estão começando o processo, eles trazem esses problemas que eu vou mostrar aqui para vocês. E eu vou mostrar qual é a leitura que o avaliador faz. Esse é o meu grande diferencial. Eu vou mostrar para você o olhar do avaliador. E o olhar do avaliador significa dizer que, mas eu vou fazer para Brasília, CESP Brasília, a minha banca é a Universidade Federal do Paraná, minha banca é não sei quem. Gente, existem critérios universais de uma boa produção textual, que evidentemente a gente vai ter que olhar o edital para ver quais a valoração de cada item, mas os itens são mais ou menos universais aqui. Eles estão dentro daquilo que a gente sabe que é um bom texto. Então, é essa leitura que eu vou fazer. Então, você tem uma redação ali da média para baixo, e o que a gente pode fazer para melhorar a redação dessa pessoa? O olhar do avaliador. Então, vamos lá? Acompanha como é que o avaliador vai examinar a sua redação e você vai perceber o que a gente pode fazer para, em 5 aulas, colocar a sua nota no nível de competição, que é uma nota de competição de 0 a 10, 8. Esse é o nível de competição. Então, o seu objetivo é tirar de 8 para cima, entrar nesse grupo. Então, esse primeiro conjunto de aulas que você vai ter comigo, exatamente tem esse objetivo, de colocar você no nível de competição. Aí a gente vai para uma segunda etapa, você pode comprar mais um conjunto de aulas, mas aí a gente vai estar discutindo lá em cima, no topo da tabela, legal? Bom, vamos lá. Está passando um avião agora aqui. Vamos lá. O assunto, vamos lá, você tem que prestar atenção no que eu vou dizer. Ó. O assunto de que trata a proposta de redação fala sobre a tecnologia na área policial e mostrar como essa tecnologia pode oferecer vantagens no combate ao crime. A gente não pode esquecer que a tecnologia não favorece só a área policial, mas também a área criminosa é favorecida pela tecnologia. Então, a tecnologia, tudo que ela tem de bom e de ruim. Então, estou diante do avaliador e o avaliador vai ter que corrigir a sua redação em 4 minutos, 5 minutos, é esse tempo que ele tem. Legal, porque senão ele não dá conta da quantidade de redações corrigidas, ele vai corrigir um universo de 50, 100 redações, talvez, dependendo do volume de trabalho, da quantidade de corretores, mas nunca menos do que 100 redações por dia, com certeza. E ele está diante, então, ele precisa ter técnica para corrigir. Legal. A primeira coisa que o avaliador vai examinar é verificar se realmente ele está diante de uma dissertação, de uma redação dissertativa. Então, ele vai procurar aqui a paragrafação, ele está enxergando a paragrafação. Você tem aqui uma introdução, você tem uma conclusão e você tem parágrafos de desenvolvimento. Bem entendido? Então, aqui você tem 1, 2, 3 parágrafos de desenvolvimento. É uma boa medida 3 parágrafos de desenvolvimento? Se for daquela redação típica de 20 a 30 linhas, os parágrafos de desenvolvimento vão estar pouco desenvolvidos. Não é uma boa dinâmica. O melhor é você fazer com 2 de desenvolvimento. Legal? Então, dei uma olhada rápida, geral, o que eu vou observar já de imediato. Atentem bem. Olha só, de cara, hein? De cara. Você tem que, o avaliador vai colocar você em caixinhas, legal? Então, ele tem que, imediatamente, passando os olhos, começar a tentar colocar você em uma caixinha. Essa caixinha é média, abaixo da média ou acima da média. Qual é a sua tarefa? Mostrar para o avaliador que você está acima da média. É isso. Você tem que agradar o avaliador. É isso, professor, eu preciso fazer alguma coisa que agrade os olhos do avaliador? Essa é a ideia, porque nós estamos trabalhando com pragmatismo, funcionalidade, gente. Eu não vou ensinar vocês a produzir textos lindos maravilhosos, porque não é esse o objetivo.
podemos fazer isso, mas aí a gente vai levar mais tempo. O que eu estou fazendo é como é que eu te coloco o seu texto no nível de competição, ou seja, ter mais de 80% de aproveitamento. É funcionalidade técnica, eu faço isso há 3 décadas. Então, vamos lá. Já dei uma olhada na introdução, dei uma olhada no desenvolvimento e eu estou vendo que esse candidato aqui faz parágrafos com um único período. Erro grosseiro. Erro que coloca o candidato da média para baixo. Ou seja, o aluno competitivo não faz períodos do tamanho de um parágrafo em um único período. Olhem a introdução. Professor, não lembro o que é período. Tio explica, tio Russo explica. Olha lá. Você tem um pontinho só aqui no final, você está vendo? O ponto no final significa dizer que isso aqui tudo é um período. O período termina no ponto. Tá? Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, legal. Ou reticências, que não vai acontecer numa dissertação, ninguém vai usar reticências numa dissertação. Mas é aí que termina o período, né? Ou seja, 2 pontos e ponto e vírgula não termina o período. O que isso quer dizer? Que depois de 2 pontos e ponto e vírgula você não pode colocar inicial maiúsculo. Aprendeu alguma coisa? Ah, que bom. Então vamos lá. Período longo, aqui esse segundo parágrafo, período longo, mas aqui tem 2 períodos, né? O terceiro parágrafo também um único período. Então, esse cidadão tem problema de construção de períodos. Isso não é o aluno top, não é o aluno competitivo, não é o aluno que vai ser aprovado. Bom, é isso. Legal? A caixinha dele é média para baixo. E dificilmente você vai mudar, porque você está vendo na configuração da redação qual é o problema desse candidato. Agora, vamos lá. Feito isso, eu preciso ver se a introdução é de fato uma introdução. O que é a introdução? Tem que apresentar o problema e o recorte do tema, o assunto geral, o tema específico. Assunto, tema, assunto, tema. O assunto é geral, o tema é o recorte específico. Então, vejamos. Ó, assunto, tecnologia na área policial. Já sai de cara com o assunto. Maravilha, não tem problema nenhum. A tecnologia, mas eu estou repetindo que não tem problema. Ninguém vai ser punido por causa disso. A tecnologia na área policial tornou-se fundamental e de relevante importância. Já é possível perceber que as organizações criminosas vêm evoluindo e se atualizando. Desse modo, as polícias precisam empregar de novas tecnologias a fim de combater o crime organizado. Então, nós estamos falando de tecnologia na área policial, que as organizações criminosas vêm evoluindo e que a polícia precisa empregar. Está tudo posto aqui na introdução. Do ponto de vista, portanto, da abordagem do tema, o tema e o assunto estão completos. Ele trata do assunto e do recorte, ou seja, a tecnologia na área policial e a tecnologia usada pelo crime organizado. Então, do ponto de vista da argumentação, da organização e da estrutura de um texto dissertativo, está tudo bacana. Então, é uma introdução de fato. E isso está dentro do que chamamos de estrutura de um texto dissertativo. Tem uma boa introdução. Beleza. Agora a gente vai examinar a gramática, que é outro departamento, meu querido. Tem que analisar uma redação, analisar ponto por ponto. Agora a gente vai para a gramática. Gramática é outra coisa. Então, você vai ser punido aqui pela gramática porque tem muitos problemas, mas agora é só gramática. Do ponto de vista da estrutura dissertativa está legal, do ponto de vista do conteúdo está legal. Agora nós vamos isolar a gramática. Primeiro ponto, você vê que ele tem dificuldade de pontuar. Por quê? Porque termina o período, mas ele bota vírgula. A gente chama isso de frases siamesas ou de justaposição. Legal? Então, depende aí da linha do professor, mas eu sou do tempo que a gente chamava isso de frases siamesas. Você cola coisas que tinham que estar separadas. Eu acho tão bacana essa frase siamesa, né? Olha lá. Quer ver uma coisa? A tecnologia na área policial tornou-se fundamental e de relevante importância. Você está vendo que tem uma pausa longa aqui? Isso significa dizer que aqui é um ponto, você respira e abre um novo período. Gente, esse é um dos erros mais comuns nas redações desse tipo de aluno aqui, que não se preparou convenientemente, que tem uma estrutura dissertativa ainda muito primária, que tem uma gramática ainda com muitos problemas. Ponto. Novo período, respira. Já, olha como começa o novo período. Ó. Já é possível perceber que as organizações criminosas não têm crase. Basta você trocar organizações por problemas, qualquer palavra masculina, não precisa ser do contexto, né? Que, digamos que os problemas do crime, se eu digo os problemas do crime, e não aos, é porque não há crase. Se eu troquei por uma palavra masculina e deu o ou os, é porque não haverá crase. Então, que os problemas do crime, se são os problemas, as organizações sem crase.
Isso é só um artigo, você vê que ele não entende nada de crase. Então, está mandando uma mensagem que o cara não conhece crase. E aí vem o problema do vem e do tem, que às vezes tem, às vezes não tem acento. Né? Então, é o olho do avaliador, ele já vai olhar para o vem e já sabe, vamos ver se vem está certo. Quem é que vem evoluindo? Organizações criminosas, plural vem com acento circunflexo. Então, ele não usou isso aqui. Vem evoluindo e se atualizado. Desse modo, vamos combinar que aqui tem que ser desse modo com 2 S, mas eu duvido que descontem isso, mas de qualquer maneira o correto é isso. As polícias precisam empregar novas tecnologias. Quem emprega, emprega alguma coisa. Emprega o quê? Novas tecnologias. Não tem essa preposição, ou seja, é um elemento que está sobrando aí, né? A fim de combater o crime organizado. Ponto. Agora sim, esse afim também é outra coisa que chama a atenção, porque na maior parte das vezes vem errado. É uma questão ortográfica simples. Afim é finalidade. Finalidade ou afim separado. Você está vendo que você está aprendendo gramática aqui também? Essa é a ideia. Quando a gente faz correção, a gente já está mostrando a gramática aplicada a texto. Portanto, o pacote já vem junto. Tá? Não é só a redação que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando gramática. E se você, na mentoria, precisar aprofundar, nós vamos trabalhar. Se você tiver dúvida, eu fico à disposição no WhatsApp para atender as suas dúvidas e tirar dúvidas, corrigir exercícios, mandar material e também trabalhar com você na área da gramática. Em um primeiro momento, vírgula, isso é importantíssimo, olha só. Por quê? Porque o avaliador vai dar uma papiradinha, vai dar uma olhadinha para verificar se você tem, na abertura dos parágrafos, algum elemento coesivo que tem que aparecer na superfície do texto. Então, olha só, ele, nesse parágrafo aqui, ele abre com um elemento coesivo, ó, em um primeiro momento, que, aliás, você pode usar em qualquer tema de redação, qualquer assunto que vier aparecer. No segundo de desenvolvimento, ele não coloca nenhum nexo, nenhum elemento relacional aqui. Mas tem na linha 21 aparece nesse contexto. E na conclusão, ele vai botar o portanto, e a vírgulazinha ali certinho. Ó, tá? Então, do ponto de vista coesivo, ele consegue fazer isso. O problema dele é que dentro do parágrafo também é preciso que tenha elemento coesivo, nesse sentido, em virtude disso. Algum elemento coesivo, um elemento relacional, juntando os períodos. Isso ele não tem. Então, ele não vai conseguir uma nota máxima no aspecto da coesão. Entenderam? Ó, então, eu estou falando de coesão textual. Quando aparecer coesão textual, é exatamente isso que o avaliador vai buscar no seu texto. Você está vendo quanta coisa a gente está vendo nesse vídeo aqui? Olha só. Em primeiro momento, o avanço tecnológico proporciona segurança, celeridade e precisão nas atividades desenvolvidas pelos policiais, tendo em vista tratar-se de atividade de risco e de valor social. Razão esta que exige cada vez mais um trabalho de inteligência. Muito bem. Ele está expondo uma dificuldade, mas ele não está argumentando, ele só fez a afirmação que precisa de tecnologia porque é uma atividade de risco, e em função disso, cada vez mais o investimento em inteligência. Ele precisa argumentar mais, mas acontece o seguinte, que em poucas linhas, como ele tem aqui 6 linhazinhas, fica difícil você argumentar. É o problema de você fazer um parágrafo de desenvolvimento curtinho, porque aí você vai pecar pela argumentação. O que ele está argumentando aqui? Ele está tentando vender. Lembra que é uma dissertação argumentativa. Você tem que convencer quem vai ler, no caso, o nosso querido avaliador, que você tem que acalentar, acarinhar, passar a mãozinha na cabeça e agradar o avaliador. Convencê-lo do seu ponto de vista. Então, aqui diz assim, ó, em um primeiro momento, o avanço tecnológico proporciona segurança, celeridade e precisão das atividades desenvolvidas pelos policiais. Ele afirma isso, mas ele não argumenta isso. Por quê? Como assim? Né? Porque ele argumenta assim, ele tratasse de uma atividade de risco e de valor social. Bom, ele tinha que explicar como assim, risco e valor social. Professor, mas todo mundo sabe disso. Não, você não pode deixar lacunas, você não pode imaginar que o avaliador vai ter que preencher isso, você tem que ser explícito. Então, isso é a redação argumentativa. Então, quando você diz que é uma atividade de risco e de valor social, você precisa explicar que valor social é esse e quase explicar o que exatamente você entende por atividade de risco. Legal? Então, se você não fizer isso, você não está argumentando, você está fazendo uma redação expositiva. Ó, tem risco, tem valor social, mas não explica o que é isso. Essa é a diferença, agora você vai entender uma coisa importante, entre uma redação dissertativa expositiva e dissertativa argumentativa. Então, quando você vai lá, na avaliação lá do seu edital, né, traz lá a argumentação, é isso que o avaliador vai buscar. Se todas as portinhas que você abriu, você fechou. Não é?
É isso que é a argumentação. Você levantou o problema e argumentou. Levanta o problema, argumenta. Levanta o problema, argumenta. Ele levanta no argumento, isso é exposição e não argumentação. Por que ele não conseguiu argumentar também? Porque seu parágrafo está muito pequeno. Beleza? Bom, você está vendo que ele botou o tendo em vista aqui é um gerúndio, ele podia colocar um ponto e começar um novo período. Isso leva em conta uma atividade de risco e de alto valor social. Ponto. Aí explica que atividade de risco é essa, como é que é a vida de um policial e por que tem um valor social tão importante. Beleza? Vamos para o terceiro parágrafo? Você está me acompanhando aí? Tá legal? Deu um likezinho aí para ajudar o professor a construir esse canal. Então faz isso, cara, para eu poder ajudar vocês precisam me ajudar. Dá um likezinho, recomenda para a galera. Vamos encorpar esse canal aqui, que é para a gente poder trazer mais material para você, de graça, para ajudar você. Por quê? Porque eu adoro fazer isso, e você já deve ter percebido isso. Vamos lá. Temos como uma das vantagens, vantagem do quê? Tem um elemento faltante aqui, né? Ah, mas está implícito. Não. Você tem que ser, lembra que você tem que ser explícito, gente. Não leva em consideração o bom senso do avaliador. O avaliador não é pago para ter bom senso, você tem que explicitar tudo. Beleza? Facilita a vida do avaliador. Olha qual é a lógica. Temos como uma das vantagens do quê? Da tecnologia, investimento em tecnologia, etc., etc., a diminuição do tempo de resposta ao delito praticado. Rastrear o caminho percorrido do agente por meio de monitoramento eletrônico, em alguns casos mais avançados, fazer o reconhecimento facial e a identidade do autor e, consequentemente, a rápida propagação da informação entre as delegacias disponível por meio da integração dos departamentos. Olha que confusão, como está tudo desorganizado. Olha como ele não pensou como organizar as ideias e como o parágrafo dele está espontâneo. Certamente é aquele candidato que não planejou o texto, que sentou diante da folha e já saiu escrevendo. O avaliador ele tem que diferenciar o candidato que planeja daquele que é espontâneo, que sai e faz a redação de qualquer jeito numa estocada só. Não é? Ele quer discutir as vantagens que existem com investimento em tecnologia, vantagens para a área policial. Então, entre essas vantagens, existem várias, vamos lá, tópico frasal, galera. O que é o tópico frasal? Imagina uma linha e meia que vai anunciar o que vai ser abordado. Então, vamos lá. Várias são as vantagens na área policial em relação ao investimento em tecnologia. Ponto. Olha que frase, qualquer um de vocês poderia fazer uma frase dessa. Não precisa ser gênio para escrever isso, é só técnica. Isso seria o tópico frasal. Agora eu vou desenvolver isso. Quais são as vantagens? Entre as vantagens, percebe-se como. Aí vai. Diminuição de tempo de resposta ao delito praticado. Muito bem. Agora ele começa a enumerar. Quando ele enumera, você tem o quê? Uma dissertação expositiva e não argumentativa, porque ele não explica nada disso. Enumeração não vai funcionar numa argumentação. Percebe? Funciona numa dissertação expositiva. Aí ele vai botando alguns casos mais avançados, aí vai misturando um monte de coisa, reconhecimento facial, é como assim, ó, é como se ele estivesse psicografando, sabe? Baixou o santo na criatura, ele vai escrevendo tudo que dá na cabeça. Legal? Não é assim. Produção textual é técnica. Então, você tinha que pegar um ou outro exemplo e desenvolver os exemplos e não ficar só exemplificando e não argumentando. Legal? Bom, aí tem mais um probleminha de crase aqui, ó. Entre as delegacias, entre os problemas, eu estou usando problema para substituir como palavra masculina, porque problema não tem campo semântico, você pode usar em qualquer lugar, né? Entre os problemas aqui não vai crase. Para quem estudou um pouquinho mais crase, não vai crase depois de preposição. Entre é preposição. Mas eu não sei o que é preposição, então eu não posso dar aula de crase para você, porque você não sabe o que é preposição. Você vai ter que primeiro aprender o que é morfologicamente preposição. Então vamos lá. Está em dúvida? Olha meu vídeo anterior, quando eu explico como estudar português para provas de concurso público. Eu discuto isso com vocês e mostro como você tem que fazer. Legal? Acompanha aí, que eu estou indo devagarinho, mostrando para vocês como a coisa funciona. Nesse contexto, toda a informação coletada através dos meios tecnológicos avançados fazem, olha a vírgula antes do verbo, né? Quem é que faz? Toda a informação é que faz, né? Então, olha só, a vírgula está separando o sujeito do verbo. Por isso que, para saber pontuação, você tem que saber onde é que está o sujeito e o verbo, tem que ter noção de sintaxe. Né? Ou, se você tiver dúvida, quer botar uma vírgulazinha e depois vem um verbo, olha e verifica e pergunta para o verbo onde é que está o sujeito. Qual é a pergunta que a gente faz? Quem é que faz? Ora, quem é que faz? Toda a informação coletada através dos meios tecnológicos. Né? Mas
O núcleo desse sujeito é o primeiro substantivo que aparece. Qual é o primeiro substantivo que aparece? Informação. Informação está no singular. Então, não é fazem, é faz. Por que ele botou fazem? Porque ele fez a concordância de ouvido, a famosa orelhada. Vocês adoram fazer orelhadas, eu sei. Que orelhada é essa? Ele colocou o que estava mais perto, que são meios tecnológicos. Estava mais perto. Ora, nós, como falantes da língua, você faz essa concordância de orelhada. Você concorda o verbo com a palavra que estiver mais perto. Mas numa prova de concurso público, isso não vai funcionar assim. E esse problema vai aparecer na redação. Então, erro de concordância na redação. E esse erro de concordância pode levar você a ser eliminado do concurso. A verdade é essa. Legal? Fazem chegar ao reconhecimento e identificação do infrator ou o desmantelamento da quadrilha ou bando de forma célere, faltou acento, eficaz e precisa. Muito bem. Então, de novo, aqui informações superficiais, isso é uma redação muito mais expositiva do que argumentativa, de novo, fez num único período. Olha como dava para melhorar isso aqui com algumas pinceladinhas. 2 aulas eu ensino você já a melhorar isso aqui substancialmente. Portanto, mesmo que as organizações criminosas utilizem sistemas, não tem, de novo, ele está usando essa preposição aqui, sem quem utiliza alguma coisa, não utiliza ter. Utilizem sistemas que impeçam ou dificultem o trabalho da inteligência da polícia, ainda teremos a favor outras tecnologias mais avançadas empregadas na atividade. De novo, um único período. Muito bem, meus queridos, olha só, o que a gente acabou de ver? Deixa eu voltar para a tela grande para conversar com você. Eu mostrei para você rapidamente, em algumas pinceladas, não é? Uma redação inframediana, uma redação 6 e 8, 6 e 7, entre 6 e 5 e 6 e 8, mais ou menos em 10. Rapidamente a gente consegue avançar isso e melhorar isso, mas é um trabalho gradual. Quanto mais nós formos nos subindo na escala, e esse é um trabalho que tem que ser feito aos poucos, né? Mais a gente vai trabalhar no detalhe. Então, a primeira coisa a fazer é, se você está nesse nível aqui, a gente precisa de um pacote de 5 aulas para dar uma boa melhorada na sua redação. E a diferença que vai fazer é a sua aprovação. Por quê? Porque depois você vai ter que entrar com recurso, vai gastar dinheiro. Era só estudar um pouquinho mais de redação, investir um pouquinho mais na redação, já que a redação hoje, na área policial especialmente, ela é fundamental. Você não se livrará de mim com tanta facilidade. Beleza? Deu like aí, escreveu, manda dúvidas aí. Cara, olha lá, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Mande as suas dúvidas. Meu Instagram, Professor Russo, vai lá no meu Instagram que eu tenho mais coisas lá. Vai sugerindo, vamos trocando informações aqui, porque eu adoro fazer isso com vocês. Né? Trabalhar, estudar e mostrar para vocês como é que a gente faz para conquistar os nossos objetivos. Abração aí, valeu!